O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, minha saudação de paz no Senhor vivo, no Senhor ressuscitado a todos vocês que participam desta Santa Missa. Minha saudação ao Padre Márcio Leandro, que concelebra essa Eucaristia, a Isabel Guatura, responsável dessa frente de missão, de Lorena. Minha saudação a todos os irmãos e irmãs do núcleo, do segundo elo, vocacionados, voluntários, todos aqueles que fazem a comunidade, a vida da comunidade Canção Nova acontecer nesta frente de missão. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, atualmente vice-presidente da Canção Nova e vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, lá de Cachoeira Paulista. Na alegria de nós celebrarmos esta Santa Missa, neste cerco de Jericó, nós nos unimos no nome do Senhor para clamar a Deus a cura da nação. É claro que a cura da nossa nação, do nosso Brasil, passa necessariamente pela cura do coração de cada um de nós. A graça de um coração reconciliado com Deus. A graça de um coração em comunhão, de amor com Deus. Para que realmente todos, unidos no nome do Senhor, possamos, de fato, edificar uma nação que tem Deus como Senhor. Nós, neste cerco de Jericó, clamamos a Deus: Senhor, cura a nossa nação. E louvado seja Deus, porque este cerco, ele acontece já num clima de preparação para a solenidade de Pentecostes. Sem ser esse domingo agora, no outro domingo, toda a igreja celebrará a solenidade de Pentecostes. E é por isso que nos evangelhos que nós teremos nesses próximos dias, nós ouviremos o Senhor Jesus nos falar da obra, da pessoa, do Espírito Santo. Eu digo que é uma graça para nós vivenciarmos esse cerco de Jericó nesse clima de preparação para Pentecostes, justamente porque é pelo poder do Espírito Santo que nós somos curados. É pelo poder do Espírito Santo que o nosso coração é liberto de todo o mal. E é somente pelo poder do Espírito que nós juntos poderemos edificar
uma nação que tem Deus como Senhor. Falando do Espírito Santo, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que nos comunica a verdade da salvação. É o Espírito Santo que nos dá a graça de um conhecimento mais profundo a respeito de Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É o Espírito Santo. Conhecimento este que não é somente um conhecimento racional, intelectual, mas é um conhecimento que transforma a nossa vida, que liberta o nosso coração da escravidão do mal, da escravidão do pecado. É um conhecimento que nos dá vida nova, é um conhecimento que nos faz, no dia a dia, ter compromissos concretos com o reino de Deus, compromissos concretos com o testemunho da palavra de Deus. Por isso, nós, nesta súplica da cura da nossa nação, ao mesmo tempo suplicamos: vinde Espírito Santo, vinde Espírito da verdade, e cura os nossos corações do mal, da mentira. Hoje, nessa noite, tendo em vista que Jesus nos ensina que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Senhor quer curar os nossos corações do mal, da mentira. O Senhor quer libertar os nossos corações do mal, do pecado, da mentira. É claro que nem sempre a mentira nos é apresentada de forma escancarada. Por vezes, a mentira nos é apresentada de forma velada, com aparência de verdade. E aí está o seu perigo, porque infelizmente nós assumimos para nós mesmos, nós acolhemos na nossa mente e no nosso coração esta mentira com aparência de verdade, acolhendo, portanto, em nossas vidas este veneno que estraga o nosso coração, esse veneno que nos torna escravos do mal, escravos do pecado, o veneno da mentira, mesmo que tenha aparência de verdade. E aí, meus irmãos, o estrago espiritual é terrível, porque com essa mentira, com aparência de verdade, que nós, de alguma forma, acolhemos em nossa mente, em nosso coração, nós, pouco a pouco, cultivamos uma visão distorcida a respeito de Deus. Uma visão distorcida a respeito da igreja, da comunidade cristã. Uma visão distorcida a respeito de nós mesmos e também dos nossos semelhantes. Nós nem sempre conseguimos perceber o estrago que a mentira causa em nossa vida espiritual. Nós não conseguimos perceber. A mentira se alojou de tal forma dentro de nós que, por mais que saibamos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nós não conseguimos produzir frutos de santidade, nós não conseguimos produzir frutos segundo o reino de Deus, nós não conseguimos fazer progressos na vida espiritual. Por quê?
porque a mentira se alojou dentro de nós. É preciso, irmãos e irmãs, ter uma abertura sincera de coração para que, a partir desta noite, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, possa nos libertar deste mal, possa dar aos nossos corações a cura deste veneno que se chama mentira. Mentira. É preciso renunciar, é preciso denunciar esse mal que se alojou dentro de nós, porque a nossa relação com Deus vai ser marcada pelo mal da mentira. A nossa relação com as pessoas, a nossa relação conosco mesmos, tudo isso vai ter o mal da mentira, visão distorcida, visão enganosa. E nós sabemos, irmãos e irmãs, quem é o pai da mentira. É preciso denunciar, porque do contrário, nós até tentaremos viver com fidelidade a nossa relação com Deus. Nós até tentaremos viver com fidelidade o seguimento de Jesus, mas não faremos progressos na vida espiritual. Não faremos progressos. Nós, infelizmente, vivemos também num mundo onde as pessoas têm o prazer de falar mentira, de ensinar a mentira, o prazer de comunicar mentira. Não é à toa que hoje se fala muito de fake news. Fake news, ou seja, uma mentira com aparência de verdade. E nós ingerimos isso. E nós assimilamos essas coisas. E nós comunicamos essas coisas sem qualquer capacidade crítica. Por isso, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que o Espírito Santo é o Espírito que nos comunica a verdade da salvação, a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito do amor de Deus. Tem pessoas que ainda não fizeram uma experiência concreta, profunda, sincera do amor de Deus. E justamente porque os seus corações ainda estão atolados de mentira. Mentiras que contaram para ela. Mentiras a respeito dela mesma. A pessoa acredita muito mais nessas mentiras do que na verdade do amor de Deus. É por isso que aqui estamos, para suplicar neste cerco de Jericó que o Senhor cure os nossos corações do mal da mentira. Você já entendeu perfeitamente? Por isso, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor que Ele lhe conceda a graça de um coração liberto da mentira. Peça ao Senhor, peça com as suas palavras, que o Espírito Santo de Deus que habita em seu coração pela graça do batismo, Ele liberte o seu coração do veneno da mentira, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele quer nos conduzir à verdade plena. Ó Pai, eu vos peço em nome de Jesus, a mim e a esses irmãos e irmãs que se encontram aqui nesta celebração eucarística, e aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Missão da Canção Nova de Lorena, eu vos peço, ó Pai, em nome de Jesus, a graça de um coração curado da mentira, curado deste mal, liberto deste veneno espiritual, a mentira, Senhor. A mentira a respeito de vós mesmos, Senhor.
a respeito de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. A mentira, Senhor, às vezes que nos é apresentada com aparência de verdade, liberta-nos, Senhor, libertai-nos, Senhor, de todo este mal, porque nós queremos seguir a verdade, viver à luz da verdade da salvação que o Espírito Santo nos dá. Eu me abro, Senhor, nesta noite, eu me abro a esta graça, juntamente com esses irmãos e irmãs, para que possamos, em nome de Jesus, ser servos da verdade, discípulos da verdade, comunicadores da verdade, anunciadores desta verdade da salvação, essa verdade que tem nome, cujo nome é Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse alerta, obrigado por essa instrução, obrigado porque estás nos dando a graça de um coração curado do mal, da mentira. Obrigado, Jesus. Irmãos e irmãs, quem nasceu do alto, quem nasceu do Espírito Santo de Deus, vive a vida nova segundo a verdade de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele se apresenta como a verdade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É à luz desta verdade que nós devemos viver a nossa vida. É à luz dessa verdade que é Jesus que nós devemos fazer as nossas escolhas, que nós devemos viver a relação com Deus. É à luz desta verdade, cujo nome é Jesus, que nós devemos viver o seguimento de Jesus. Aqueles que nasceram do alto, aqueles que nasceram do Espírito de Deus, são libertos da mentira e, portanto, se colocam a serviço da verdade que salva. Faz questão de comunicar, de anunciar, de testemunhar a verdade que salva. Quem é servo da verdade, quem é serva, servidor, servidora da verdade de Deus, não se coloca numa atitude de dono da verdade, de dona da verdade. Por diversas vezes, Jesus denunciou o comportamento hipócrita de algumas autoridades religiosas de Israel. Por exemplo, alguns fariseus, os doutores da lei. E olha, eram doutores da lei. Pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Mas, pela ação do maligno, essas pessoas se apresentavam como donas da verdade e não servidoras da verdade. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, quando Ele comunica aos nossos corações a verdade da salvação que nos transforma, que nos dá vida nova, Ele também nos comunica o amor do Senhor, nos comunica a humildade de Deus. Quem vive à luz da verdade, trilha os caminhos do amor do Senhor e, portanto, também vive segundo a humildade do Senhor. Vai ensinar a verdade, vai anunciar a verdade de Deus, vai anunciar a verdade da salvação, vai testemunhar esta verdade que liberta o coração humano do mal do pecado, mas com amor e humildade, e não como dono da verdade. Quem se coloca na postura de dono da verdade, não se percebe escravo, escrava
da mentira. Por quê? Como eu disse, por diversas vezes, a mentira nos é apresentada com a aparência de verdade. Aqueles que se colocam na postura de donos da verdade, na realidade, continuam ainda escravos das trevas da mentira. Por isso, nós suplicamos que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos faça progredir na vida espiritual, nos faça progredir neste serviço bonito, da verdade, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Para terminar, nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, um momento missionário do apóstolo Paulo, ali na cidade de Atenas. A cidade de Atenas, ela tem a tradição, de ser a cidade irradiadora da filosofia, a filosofia dos gregos. Cidade importante, cidade famosa. Bem, ali Paulo entra num lugar chamado Areópago. No Areópago, Paulo se depara com um altar dedicado ao Deus desconhecido. Porque os atenienses, eles cultuavam vários deuses. E eles tinham medo, tinham receio de desagradar a algum Deus. E por isso eles ergueram um altar dedicado ao Deus desconhecido para dizer: nós cultuamos todos os deuses, procuramos agradar todos os deuses, inclusive aqueles deuses que nós não conhecemos, mas que existem, para que esses deuses não fiquem com raiva de nós, não nos castiguem. Então eles tinham um altar dedicado ao Deus desconhecido. Bem, sabiamente Paulo faz a sua pregação ali no Areópago em Atenas, a partir deste altar ao Deus desconhecido. Para encurtar a história, como nós ouvimos na primeira leitura, Paulo faz uma bela reflexão, quando no finalzinho da sua pregação, ele fala da ressurreição dos mortos, aí parece que a coisa desandou. Tanto assim que o evangelista São Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam. Está falando besteira. E outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Ali, com essa pregação, Paulo não foi capaz de conquistar corações para Cristo. Algumas conversões, como por exemplo, Dionísio o Areopagita, como também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles se converteram à fé cristã. Porém, a primeira leitura termina dizendo assim: Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Quando vocês chegarem em casa, peguem na Bíblia de vocês os primeiros 2 capítulos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, para vocês entenderem como é que Paulo chegou em Corinto, saindo de Atenas. Minha gente, a experiência da pregação de Paulo em Atenas foi tão frustrante, que Paulo chega em Corinto desanimado.
extremamente desanimado. Eu não sei se ele viveu alguma crise, porque a pregação dele em Atenas foi frustrante, não teve os resultados como ele gostaria que tivesse, não sei. Eu sei que aí Paulo foi dormir uma noite e o Senhor Jesus falou com ele em sonho e disse para ele: Paulo, eu tenho discípulos aqui nessa cidade de Corinto. Não temas, fale, não te cales, porque eu tenho um povo meu nesta cidade. Vejam isso lá, capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Impressionante essa postura do apóstolo. Testemunha da verdade, pregador da verdade e da salvação que é Cristo, vive uma situação de frustração na pregação que ele fez em Atenas, vai para Corinto, mas porque era um homem transformado pelo amor de Deus, justamente porque era um homem humilde pela graça de Deus, foi capaz de acolher a revelação de Jesus e de se colocar mais uma vez a serviço do anúncio da boa nova de Cristo. Tanto assim que ele vai dizer lá na 1 Coríntios: eu estive aqui entre vocês para pregar somente Cristo e Cristo crucificado. Sem ficar fazendo recurso, sem ficar fazendo referência à sabedoria do mundo, às filosofias e coisas desse tipo. Não, eu quis estar com vocês pregando Cristo e Cristo crucificado. Por quê? Paulo não era dono da verdade. A verdade é Jesus. Ninguém pode ser dono de Jesus. Ou Ele é nosso Senhor, ou nós estamos perdidos. Ou nós somos servidores da verdade, ou então nós nos perdemos na mentira, porque nos colocamos na atitude de donos da verdade. E isso, gente, com a nossa família, no relacionamento dentro de casa, no ambiente do nosso trabalho. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, devemos ser servidores da verdade e não donos, porque também nisso está o mal da mentira. Que Deus nos dê a sua graça nessa noite, curando a nossa nação, que Ele cure os nossos corações do mal da mentira e que assim possamos viver uma vida nova, segundo o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Vamos ficar de pé, vamos cantar e suplicar ao Senhor que Ele derrame em nossos corações o Espírito da verdade, que Ele nos faça nascer do alto, que Ele nos faça nascer da graça de Deus. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, Com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. a tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. Peça ao Senhor a tua graça, Senhor, a tua graça Em nós liberada, liberta-nos do mal. com confiança. Peça ao Senhor A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A
tua graça, Senhor. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Essa graça, Senhor, que eu vos peço a esses irmãos e irmãs, neste cerco de Jericó, Senhor, libertai-nos de todo mal, libertai-nos da mentira, libertai-nos da sedução do pecado, Senhor. Os que se encontram aqui, os que também nos acompanham pela rede social da Missão Canção Nova de Lorena, derramai o vosso Espírito, o Espírito da verdade, para que, libertos da mentira, Senhor, possamos ser humildemente servidores da verdade. Sim, Senhor, pela graça de uma vida nova, a vida segundo o Espírito, que sejamos servidores da verdade, que possamos, Senhor, ser iluminados pelo poder dessa verdade que salva, cujo nome é Jesus. E assim, Senhor, que a nossa vida possa brilhar essa luz, irradiar essa luz que salva, a verdade de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Eu renuncio a toda mentira. Nós renunciamos a todo espírito de mentira, para que sejamos unicamente servidores, discípulos, testemunhas da verdade que salva, a verdade de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinal. A tua graça, Senhor. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal.